Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio estar com você e poder celebrar nesta quarta-feira a Palavra de Deus. Lembrando a você que às 19h30 nós temos um encontro aqui na igreja para celebrarmos ao Senhor e vivermos a bênção de Deus. Nesses dias de quartas-feiras estamos trabalhando o tema Batalha Espiritual e aguardamos você para celebrar esse tema tão importante para a nossa vida, para a minha, para a sua. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu joinha, compartilhe da Palavra de Deus com alguém. Isso vai com certeza ser bênção para todos nós. Estou falando das origens, ou de origem de algumas coisas. E eu quero então celebrar com você a continuação de ontem, Gênesis capítulo 3, versículo 14. Ontem eu falei da origem do mal no homem, o mal no homem. Então, a partir do 14, Gênesis 3 diz: Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Maldita serás, ou porque fizeste isso, maldita serás mais do que todas bestas, ou que toda besta, ou feras, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar ou calcanhar. Falando de origem, logo após o pecado, a transgressão, seguiu-se o juízo, ou seja, a justa retribuição da prática da desobediência, aquilo que Deus havia orientado fazer e aquilo que ele havia dito não fazer. Então, a serpente, que foi instrumento maligno para levar ou viabilizar o mal no homem, na mulher, recebe igualmente o juízo. E o juízo diz o Senhor: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. Então, quando Deus diz à serpente, sobre o teu ventre andarás, significa que ela não andava sobre o ventre. E que ela andar sobre o seu ventre era sim a justa retribuição do mal que, por ela, o diabo fez na raça humana, ou propiciou, ou canalizou. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Se Deus disse como juiz à serpente que comeria pó todos os dias da sua vida, é porque não comia. Comeria pó porque era o efeito imediato de andar sobre o ventre. E diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, a mulher, ou a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está aqui, então, uma profecia, uma palavra profética divina, de solução, de cura, de remédio para o pecado, para a transgressão. O Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, eleitos nele fomos, desde a fundação do mundo, quando a palavra diz. Ele, o Verbo eterno, Cristo, que se encarnou e recebeu o nome de Jesus, que veio como Messias para ministrar no homem, tratar no homem aquilo que se transformou, se tornou uma grande necessidade. E interessante que a obra salvífica de Cristo está em validade até hoje para todos que quiserem apelar para esse remédio. Eu me lembro que em João 3, quando Nicodemos vai falar com Jesus, Jesus diz para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a alusão da serpente no deserto eram pessoas que estavam sendo mordidas por víboras venenosíssimas e morrendo imediatamente. E assim, dessa forma, o pecado
veio e se assenhorou de todas as pessoas. O resultado do pecado tocou todas as pessoas. Ainda prevalece na mente de muitas pessoas: se Cristo morreu há quase 2000 anos atrás e eu estou vivendo nesse tempo, o que eu tenho a ver com isso? Que culpa eu tenho? Existe uma resposta bíblica que explica de modo tácito, claro, essa questão. Essa resposta está em Romanos, quando Paulo, escrevendo à igreja que estava em Roma e falando do pecado, falando do resultado do pecado e falando da solução que é em Cristo, ele expõe desta maneira no capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Pelo pecado, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, falando de Adão, e pelo pecado entrou a morte, o resultado do pecado, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você pode compreender isso? Que o resultado do pecado, Deus não fez o homem para que morresse, Deus fez o homem para que vivesse. E por conta do pecado do homem, Romano, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte, o resultado imediato da transgressão do pecado em relação ao Senhor é a morte. A morte física, sim, o homem não foi criado para morrer, mas a morte espiritual, quebra de relacionamento. Isaías 59:1 fala que pecados e iniquidades nos afastam de Deus, encobre o seu rosto e impede, ou é causa primeira dele não responder às nossas orações. Então, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele explica por que toda pessoa precisa reconhecer a Cristo como seu Salvador. Por que toda pessoa precisa olhar pela Bíblia, através da Bíblia, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como uma morte, não por ele, mas pelo pecado de toda a humanidade, como diz a Bíblia. Então, quando eu reconheço o sacrifício de Cristo por mim e declaro que eu recebo como meu Salvador e Senhor, eu assimilo, chega até a mim o pagamento da conta da dívida espiritual. Quando Paulo escreve à igreja, ele diz que a cédula que de alguma maneira era contra nós, Cristo cravou-a na cruz, pagando o preço, a dívida eterna do homem com Deus, ele pagou na sua própria carne. Então, Paulo diz que, já que o resultado do pecado passou a todas as gerações, esta é a razão porque todos pecaram, porque todos transgrediram. Toda pessoa nasce já com esse pecado original e ele só é resolvido através do reconhecimento do sacrifício de Cristo, a semente da mulher, que veio para trazer solução para algo que naquele momento era insolúvel. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Deus colocou um querubim ungido com uma espada de fogo para não permitir que eles tivessem acesso à árvore da vida, pecando. É por isso que muitas pessoas que vivem no pecado não conseguem ter vida em Cristo. Até tentam se levantar, tentam se erguer, tentam ficar no equilíbrio, mas não conseguem. Por quê? Porque quebrou a comunhão, quebrou a harmonia. E somente quando houver um reconhecimento dessa culpa, somente quando houver um reconhecimento do Cristo Salvador presente em sua vida, que isso vai se resolver. Você que está aí agora, que tenta se levantar espiritualmente falando, e a cada final de ano e início promete, não, esse ano eu vou para a igreja, eu vou servir ao Senhor, mas isso são promessas que são vazias porque você não consegue cumprir. Reconheça Cristo mais uma vez, mas já reconheça de novo. Peça que o liberte e faça a sua parte nessa libertação. E com certeza, a obra salvífica de Cristo entrará na sua conta espiritual. Ela vai ser resolvida, cumprida,
paga. Porque lá na cruz Cristo exclamou, está consumado. Quando ele diz ao Senhor, está consumado, ele diz, paguei a dívida do Ednei. Mas quando é que essa dívida para mim é paga efetivamente? Quando eu reconheço que ele pagou. Se eu não reconhecer que ele pagou, a minha dívida espiritual continua ativa. Nesse exato momento em que compartilho com você, o Senhor Jesus quer que o seu sacrifício esteja em validade na sua vida. É só você reconhecer isso e admitir e declará-lo seu Salvador e Senhor. E a palavra diz que o Espírito Santo agirá na sua vida e você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.